Olá, torcedor potiguar, olá, torcedor do ABC, começando a segunda live do Elefante. Comecei na semana passada, na quarta-feira. Como ontem teve jogo e também teve rodada dupla, né? Inclusive, eu não estava em casa na hora do jogo, cheguei em casa um pouco tarde, né? Então, achei por bem fazer a live do Elefante na quinta-feira, tá? Transferindo a live da quinta-feira para sexta-feira e assim todo mundo fica satisfeito. E eu vou falar um pouco aqui sobre esse jogo do ABC contra o Ituano, né? Mais uma derrota do ABC. Eu comentei no Twitter que o ABC perdeu 4 jogos seguidos na Série B e mais 6 partidas consecutivas sem vitórias, sendo 5 derrotas, né? A derrota para o Grêmio no Frasqueirão, as 4 derrotas no Brasileiro, 2 em casa e 2 fora, e também um empate contra o próprio Grêmio com um time alternativo, né, que não é o considerado titular, o que vem jogando com mais frequência, apesar do próprio Marchiori não assumir que é um time foi um time praticamente reserva, né? Mas todo mundo sabe que foi. Tudo bem que tem elenco, mas enfim, não vamos ser hipócritas a ponto de dizer que o ABC não tem um time titular, não tem um time em reserva. Existe no futebol, isso é tradição, isso vai continuar acontecendo. Gente, antes de começar a falar um pouco sobre a partida, mas principalmente sobre os motivos, para mim, quais os motivos que estão provocando essa queda de rendimento e essas derrotas do ABC nos últimos jogos, eu quero, claro, pedir para que você se inscreva no canal. Faltam apenas 5 inscritos para que eu possa atingir a meta de 900 inscritos no canal. Então, se inscreva no canal, tá? Anote isso que eu vou dizer. Se inscreva, anote, porque vai cair na prova, viu, gente? Repito, anote, porque vai cair na prova. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos o link dessa live para que mais pessoas possam ter acesso ao meu conteúdo e, claro, para que o algoritmo do YouTube reconheça que é um conteúdo relevante e entregue os meus vídeos, né? Os vídeos do canal Rafael Moraes para mais pessoas, né? Para ampliar o alcance e a relevância do meu canal, lembrando que toda semana tem essa live do Elefante, toda quarta-feira, essa semana excepcionalmente, a live do Elefante está sendo realizada, exclusiva para torcedores do ABC, está sendo realizada na quinta-feira, né, gente? Outra coisa que eu quero falar é dos meus apoiadores, né? Meus apoiadores que estão aqui na tela, o Felipe Importes RN. Eu queria deixar esse recado para vocês, porque quem apoia o canal Rafael Moraes, com certeza apoia também o Futebol Potiguar, né? Então, para que essa produção de conteúdo continue, é essencial que eu tenha apoio, né? Então, a Felipe Importes, ela é uma loja de importados, a loja de importados que mais cresce no RN. O foguetinho está subindo, o foguetinho está crescendo, está pegando altura, tem acessórios, tem celulares, tem eletrônicos. Se você tiver alguma dúvida, o link do Instagram do Felipe Importes está aqui na descrição desse vídeo, né? Também mandar um abraço para o pessoal da Arena Moura, locação de campo, locação de espaço para eventos, localizado na Avenida das Alagoas, ali ao lado do Mineirão, do atacado, né? Do Mineirão Antigo Macro. Um abraço também, gente, para o pessoal da Escola Flamengo Nova Parnamirim, a maior franquia de escola de futebol do país. Você também pode fazer parte, né? Se você se você entrar em contato com a Escola Flamengo Nova Parnamirim no link que está aqui na descrição e disser que viu aqui no canal Rafael Moraes, que eu estou dizendo isso, né? Que você pode chegar neles e dizer, ó, eu quero uma aula experimental para o meu filho. Pode ser filho, pode ser filha, pode ser neto, pode ser, enfim. Não importa o grau de parentesco, mas leva a sua criança, o seu pré-adolescente, para fazer parte também da escolinha do Flamengo. Essa fica localizada em Parnamirim, ali na Olavo Montenegro, pertinho da Avenida Maria Lacerda Montenegro, entre a Copab e a Maria Lacerda, né? Naquela região. E também um abraço para o pessoal da Arco Verde Express, que também fica localizado na Copab, na Avenida Elisa Branco Pereira dos Santos, em frente ao Queiroz Atacadão. Refeições, lanche, açaiteria, de domingo a domingo, café, almoço e jantar da Arco Verde Express. Tem um cuscuz lá, cara, com carne de sol. Eu comi essa semana, inclusive. Cuscuz com carne de sol e queijo de coalho. Meu amigo, pense num cuscuz delicioso. Fiquei apaixonado e toda semana eu como, né?
Às vezes eu como pastel, às vezes eu como cuscuz, já pedi almoço neles, né? Já jantei por lá também. Tem um cachorro quente também maravilhoso. Então fica a dica também, você que mora naquela região, para comer na Arco Verde Express. Vocês estão vendo na tela a escalação do ABC ontem, né? Simão, são dados do SofaScore. Simão no gol. Inclusive tem as notas aí de cada jogador, né? Considerando os que entraram de titular. Deixa eu ver aqui mais de perto para eu não falar besteira. 6,8 para Felipe Garcia, né? Felipe Garcia foi o que teve maior nota. 6,8 e nem jogou essa bola toda, né? Mas todos abaixo da média, digamos assim. Se a média for 7, né? Para ficar verdinho ali, nenhum jogador verdinho nessa equipe do ABC. Mas o ABC jogou com Simão, os 3 zagueiros, Richardson, Afonso e Luiz Gustavo. A linha de 4 no meio, Gedeilson na ala direita, Daniel Vansan na ala esquerda, Wellington Reis e o Wallace, os 2 volantes. Um meia, Rafael Luiz. E no ataque, Fábio Lima, que aparece aí como Fábio Costa, e Felipe Garcia. É um 3-4-1-2, ou se preferirem, para simplificar, pode ser também um 3-4-3. A diferença é que, normalmente, em outras partidas, o ABC entrou em campo com 3-4-3, com um centroavante e 2 pontas. E nesse jogo, o ABC entrou com a mesma formação, 3-4-3, só que lá na frente, ao invés de 2 pontas, tinha apenas o Fábio Lima. Tinha só o Fábio Lima do lado esquerdo do campo. Tem até uma imagem de um mapa de calor que o ABC se jogava tudo para a esquerda, né? A única jogada que o ABC tinha praticamente no primeiro tempo até Fábio Lima sair era lançar Fábio Lima na linha de fundo e ele cruzar na área, só isso. Produziu nada. E no segundo tempo o Wellington, né, apareceu bastante driblando, tentando puxar das pontas para o meio, mas também não conseguiu produzir muita coisa. E nesse caso, ao invés de ter 2 pontas, tinha Fábio Lima, Felipe Garcia como centroavante, ali se movimentando de um lado ao outro, e Rafael Luiz como o meia mais centralizado, diferente de outras ocasiões, como eu falei, que o ABC tinha 2 pontas e o centroavante, por exemplo, Felipe Garcia, Léo Ceará e Fábio Lima, o próprio Maicon Douglas e Fábio Lima, ele foi variando de acordo com a partida. Então esse foi o time do ABC, né? Daqui a pouco eu vou voltar aqui, porque agora, deixa eu subir um pouquinho aqui a tela, mostrar algumas estatísticas do jogo, né? Que é do jogo todo, né? No final das contas, 54% de posse de bola para o Ituano, 46% para o ABC. No primeiro tempo foi 59-41 para o Ituano, no segundo tempo o ABC ganhou por 1 milímetro, um fio de cabelo, né? 51-49. Mas no fim das contas não significou muita coisa, não. Olha só, no primeiro tempo, o Ituano finalizou 11 vezes. Esse total chutes, deixa eu ver se eu consigo traduzir para português aqui, para facilitar. Vamos ver se vai dar certo. Posse de bola, total de finalizações. Não sei se vai, mas é 11-2 para o Ituano no primeiro tempo. Se tivesse saído 4-5-0 no primeiro tempo, 3-4, 5-0, saiu 2-0, né? Não teria sido exagero nenhum. Tamanha foi a superioridade e a desorganização tática do ABC dentro de campo. 11-2 em finalizações para a equipe do Ituano no primeiro tempo. No segundo tempo, 7-5, mesmo o ABC tentando produzir mais, né? Tentando ter mais a bola. Ter mais volume de jogo e dominar as ações, ainda terminou 7-5 em finalizações para a equipe do Ituano, sendo que no segundo tempo o ABC sequer acertou o gol, que é esse shoots on target. Não sou bom em inglês e também não consegui fazer a tradução automática aqui, não funcionou a tradução automática. De todo jeito, dá para traduzir fácil aqui, né? Foram 3 chutes no gol do Ituano, fez um gol e nenhum do ABC. No primeiro tempo foram 3 chutes no alvo da equipe do Ituano, fez 2 gols e o ABC acertou o gol apenas uma vez. E considerando o jogo todo, né, 54-46% de posse de bola para o Ituano, 18 chutes a 7, olha só que diferença assustadora, 6-1 em chutes no alvo. Então, vocês verem como o ABC foi muito mal, não teve nenhum escanteio, um dado curioso, nenhum escanteio para o ABC contra 3 para o Ituano, né? O ABC fez menos faltas, teve 2 cartões amarelos, enfim, nem todos os dados aqui são interessantes, mas, por exemplo, aqui o ABC trocou menos passes, 302-341, e acertou um pouco mais, 79-77, que ainda, 79% ainda é um percentual um pouco abaixo do comum para acerto de passes, né? Tem que passar dos 80% para poder ser razoável. 7 dribles certos, 11
de 11 dribles, 7 foram certos, o Ituano não precisou driblar muito, foram 6, e acertou só um, e mesmo assim conseguiu fazer o placar de 3-0, né? 2-0 no primeiro tempo, no segundo tempo fez mais um para completar 3-0. Classificação aqui vocês já sabem, né? O ABC está lá na lanterna com 4 jogos, nenhuma vitória, menos 8 de saldo, 0 pontos. E Ituano foi a segunda vitória do Ituano, chegou à 8ª colocação com 4 pontos. O detalhe é que se o ABC vence o CRB, por exemplo, o CRB é o 19º, inclusive, tem um jogo a menos, na verdade, né? Se o ABC vence o CRB, ele pula para 3 pontos. Quem tem 3 pontos aqui está na 16ª, então ainda é o início do campeonato, mesmo perdendo 4 jogos seguidos, é horrível, né? Mas ainda dá para dar uma recuperada. Voltando aqui para o campinho, deixa eu posicionar aqui o time do ABC todo na tela. O que é que eu posso falar sobre o que é que eu acho dessa queda de rendimento do ABC? Quais são as minhas considerações sobre isso? Primeiro, dizer que é claro que o desgaste físico, né, pela sequência de jogos, vamos ver aqui o número de jogos que o ABC já fez na temporada, nesses primeiros meses, né, nós estamos em que? 4 de maio, 4 meses e 4 dias, mais ou menos, né? 4 meses, vamos contar 4 meses, contando 4 vezes 3, arredondando, 120 dias, o ABC fez já 31 jogos. Vamos fazer uma conta aqui, né? 120 dias dividido por 31 jogos. É mais ou menos um jogo a quase 4 dias. Uma partida a quase 4 dias. Então, o ABC não teve muito tempo para treinar. Muita dificuldade, né, a partir do momento que foi avançando na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil. Deu 3,87 a conta, tá, gente? É uma conta, não é uma conta exata, mas é um número razoável. Dá para dizer que a cada 4 dias o ABC fez uma partida e teve que optar por jogadores disponíveis, jogadores para serem poupados. Se uma equipe grande, por exemplo, o Fluminense, que está aí papando todo mundo, tem dificuldade, inclusive eu estava vendo um debate mostrando que o Fluminense em algum momento vai ter que priorizar uma competição ou outra, né? Porque está na Copa do Brasil, está na Libertadores, está no Campeonato Brasileiro da Série A. Então, em algum momento ele vai ter que priorizar uma das competições porque ele não vai dar conta, o elenco não vai dar conta de disputar todas no mesmo nível de competição. Então, imagina o caso do ABC, que tem um elenco reduzido. Imagina um ABC que tem jogadores de qualidade inferior a clubes de primeira divisão, né, enfrentando muitas vezes equipes do mesmo nível ou de nível acima, né, como enfrentou, por exemplo, o Grêmio, né, enfrentou o Vasco também, né, então é difícil para o treinador, para a comissão técnica administrar tudo isso, né. E como é que treina jogando a cada 4 dias? Vamos fazer um exemplo aqui, joga na quarta-feira, aí descansa na quinta, treina na sexta, regenerativo no sábado, regenerativo não, né? O último treino se poupando no sábado e joga no domingo. E aí descansa na segunda, treina na terça, na quarta-feira já tem jogo de novo. Não tem condições. O time em algum momento vai ter uma queda de rendimento. Isso é absolutamente normal. Isso é absolutamente normal. E aí tem uma questão que é consequência dessa situação, dessa quantidade de jogos, do elenco ser reduzido e de ser de qualidade inferior a muitos clubes. A gente sabe que né? O ABC veio da Série C com poucas receitas, devendo no mercado, né? Devendo enfim, devendo dívidas relacionadas a direitos trabalhistas, principalmente. Então, o que acontece? O ABC não tem uma capacidade de investimento grande, então a gente sabe que o elenco do ABC, por mais que seja um elenco forte coletivamente, mas individualmente não é o mesmo, não disputa com muitas equipes que estão inclusive na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, quando isso acontece, o que é que acontece também? Qual é a consequência? Contusões, muitas contusões. Hoje, já tivemos, eu vi um relato de Rodrigo Ferreira, ontem ou foi hoje, eu não lembro agora, falando que o ABC chegou até 11 jogadores no departamento médico. 11 jogadores. Desse time que está aí, claro que o Luiz Gustavo foi uma opção dele, mas Gedeilson está jogando porque Alemão estava no DM.
O Wallace ganhou a posição, mas também, talvez tenha a ver também com o desgaste de Daniel Vansan com relação a Márcio Azevedo, que não aguenta jogar uma partida inteira e está sempre oscilando fisicamente. Rafael Luiz está jogando porque o Tony Anderson não está em condições físicas e o Matheus Anjos se machucou novamente, né? Então, a cada partida ele vai tendo que arrumar a equipe de acordo com as situações do DM, né? Então, hoje, pegando aqui o elenco do ABC, tentar fazer aqui um levantamento de quem está no DM, né? Alemão, o zagueiro Vinícius Alves, que não chegou nem a estrear. Tem também, eu acho que o Márcio Azevedo foi poupado nesse jogo, não entrou por conta do desgaste também. Tony Anderson ainda sem condições de estrear. Aí tem também a situação do Bruno Lima machucado. Gustavo Heblin não voltou ainda, né? Mas também não seria titular. Léo Ceará também foi poupado por dores musculares. Matheus Anjos sentiu mais uma vez. Rafael Luiz saiu machucado outra vez. O próprio. Teve outro jogador ontem que saiu machucado, eu não vou lembrar agora. Não sei se foi Richardson. Rafael Luiz e o Wallace, né? O Wallace também saiu machucado. Valfrido no departamento médico por conta do joelho. O próprio Lucas Tocantins ainda sem condições de estreia. Júnior Todinho se machucou também. Rafael Silva ainda sem ritmo de jogo e também sentiu, pelo que a informação que eu tive. Então, é bem complicado em relação. É uma consequência que é quase natural, né? Desgaste físico, muitos jogos, pouco tempo de treino, fadiga muscular, contusões. E aí, o que é que as contusões provocam? Os desfalques provocam uma oscilação. É natural, porque o treinador não consegue repetir as escalações, o treinador não consegue tirar o máximo que ele pode do elenco que ele tem em mãos. Ele deu entrevista depois do jogo do Grêmio, dizendo, Marchiori, dizendo que não vê a hora de ter todos os jogadores à disposição. Eu duvido muito que esse momento vai acontecer. Pode ser que aconteça. Mas as chances de não acontecer são muito maiores, porque na própria Série B são 2 jogos por semana. O calendário não perdoa. Não tem folga. Dificilmente vai ter um jogo por semana. Pode ser que tenha, não tem aqui a tabela inteira. Mas vai ter que conviver com isso. Infelizmente, o ABC vai ter que conviver com isso e tem que aproveitar muito bem a janela que vai abrir em julho. Só que tem outra questão que eu queria levantar, que para mim é crucial para as derrotas desse momento. Não, tudo bem que perder jogadores como está perdendo por contusões, o desgaste físico, tudo isso provoca oscilação. Mas cabe ao treinador encontrar a melhor estratégia, o melhor plano, né? Dizem que eu sempre falei que Marchiori é muito estrategista e eu sempre falei também que, e o pessoal sempre fala, né, nas rodas de conversa de torcedores e também na imprensa, de que Marchiori tem sempre um plano. Mas será que o plano que ele está, a forma que ele está atuando, né, nessas últimas partidas, nessa sequência aí de 6 jogos sem vencer, é a ideal? E eu não estou falando de sistema tático, não estou falando desse 3-4-3 não, ou 3-4-1-2. Não importa os números, né, a prancheta, o que importa é o comportamento dentro de campo de cada jogador, o posicionamento, quais são as funções que cada um vai ter, né? Então, eu vou citar aqui 2 ideias de Marchiori para essas últimas partidas, e ele vem repetidamente fazendo isso. Fez, inclusive, contra o Grêmio, né? Fez, inclusive, contra o Grêmio, no Frasqueirão. Fez menos contra o Grêmio lá na Arena Grêmio. Eu vou explicar por quê, mas ele começou fazendo a mesma coisa. Mas o que acontece? Hoje, ano passado, 2020, no ano passado, 2022, quando o ABC conquistou o acesso, ele tinha um elenco inferior em qualidade e até um pouco em quantidade também. Então, o que é que Marchiori fazia? Né? Ele tinha um time que não era totalmente equilibrado. Ele tinha um time que se defendia muito bem, ele formou uma defesa muito sólida, que na maioria dos jogos, inclusive alguns jogos dentro de casa, o ABC contra equipes superiores, o ABC jogava com linhas mais defensivas, né? De uma forma mais reativa, recuando as linhas, fechando, preenchendo os espaços na defesa e atacando com rapidez, em transição direta, em contra-ataques, em ataques rápidos, tentando surpreender o adversário. Venceu o Paysandu assim por 1-0 fora de casa, e assim muitas outras partidas também aconteceram dessa forma. Em alguns jogos ele alternava um pouco mais, contra o Mirassol, por exemplo, aquela vitória de 1-0 na primeira fase, ele recuava, mas ao mesmo tempo também, de vez em quando, ele dava aquelas escapadas, né? Então, um verdadeiro jogo de xadrez.
mas era de fato um time mais reativo, um time que se preocupava muito mais com a defesa e muito menos com o ataque. É claro que um time equilibrado precisa se preocupar com as duas coisas, e eu cobrei muito isso durante o ano passado, que nos jogos do ABC, o Marchiori tivesse um time mais equilibrado, que estivesse que marcasse como estava marcando, mas que tivesse mais condições de atacar. Talvez ele não fizesse isso com tanta qualidade por conta das peças que ele tinha em mãos. Esse ano, não sei se. Até saiu aqui da tela, deixa eu voltar aqui para a escalação. Esse ano, eu não sei se ele optou por adotar uma estratégia um pouco mais ofensiva por conta da sequência positiva do ABC, que foi empolgando e foi mostrando que dava para fazer um pouco mais, ou inclusive pelas peças que ele recebeu durante a temporada, que foram se encaixando perfeitamente e fizeram com que o ABC fizesse os primeiros 4 meses, 3 meses e meio, muito bons. Né? Até o início de abril, diria até aquele jogo contra o Náutico, o ABC estava numa fase muito. Estava numa fase espetacular, que quem viesse a Natal iria passar por dificuldades, ia passar por sufoco, e a Natal até fora de casa, né? Agora, claro, vamos considerar também o nível de competição. Jogar uma Série B é totalmente diferente de jogar uma Copa do Nordeste, apesar de alguns adversários serem de nível, e jogar também as primeiras fases da Copa do Brasil, tirando aí o Vasco e o Grêmio dessa conta, pegou o Tum-Tum, contra o Vasco fez uma partida reativa e conseguiu a classificação, mas não venceu, e no Campeonato Estadual nem se fala, né? O jogo de maior nível é contra o seu maior rival, que é um time de Série C que está abaixo, é inferior em relação a nível de time, né? De investimento também, apesar do que tá pretendendo, tá pleiteando melhorar o investimento agora. Mas enfim, o que acontece? Ano passado era um time mais reativo, e esse ano o time do ABC adota uma estratégia mais ofensiva. Em algumas situações, não. Contra o Vitória, por exemplo, depois que tomou o primeiro gol, recuou totalmente as linhas. E aí o torcedor fica na mente, pô, o time fica na defesa. Que história é essa que o time joga no ataque? Perceba nos detalhes, nas entrelinhas. O ABC marca alto, principalmente nos primeiros minutos, para tentar marcar o gol o quanto antes, recuperando a bola no campo de ataque. Ele adianta os dois volantes, né? No caso aí foi o Wallace e o Wellington Reis. Ele adianta os volantes para tentar fazer essa marcação alta, pressionar o adversário na saída de bola. Se o gol sai no início, como saiu contra o Grêmio, ótimo, porque aí o que ele faz? Ele recua as linhas e fica jogando no contra-ataque, né? Principalmente fora de casa. Ou contra o Náutico, que fez isso, sufocou o Náutico, fez os gols, fez um, fez dois, e no segundo tempo deu uma administrada, recuou as linhas e fez o terceiro. Se faz o gol, funciona. Agora, se não faz o gol, como não fez contra o Vitória e teve um jogador expulso, ou contra o Ceará que tomou o gol muito cedo, teve que correr atrás de prejuízo, quando o time precisa reagir, não está funcionando. Essa pressão alta, essas linhas avançadas, quando o ABC toma o gol, ele vai correr atrás do prejuízo e não está conseguindo, não está tendo capacidade, está se desorganizando ainda mais dentro de campo, e a cada partida isso fica mais escancarado. Nesse jogo contra o Ituano, o ABC cometeu muitas falhas defensivas e não produziu nada no ataque. Então foi um time totalmente fora da curva em relação ao que a gente estava acostumado desde o ano passado. E aí o que é que eu posso dizer? Quando ele adianta, o que eu percebi nesse jogo? Quando ele adianta, se vocês forem ver o primeiro gol, vocês vão ver isso claramente. Ele adianta os dois volantes para fazer a pressão lá na frente. O Wellington Reis, eu não consigo adiantar aqui na tela, mas digamos que o Wellington Reis e o Wallace subiram um pouco mais para fazer essa marcação alta. Eles não estão recompondo. Quando não conseguem tomar a bola, eles não estão conseguindo recompor e compactar com rapidez. E quando pegam uma equipe rápida que tem condições de contra-atacar com qualidade, acaba deixando a defesa desprevenida, a defesa exposta. E isso aconteceu nos 2 gols do Ituano no primeiro tempo. Aconteceu, não vou dizer que aconteceu nos gols do Ceará, mas o Ceará conseguiu muitos contra-ataques no primeiro jogo, no jogo, né? Muitos contra-ataques no jogo contra o ABC. Fez gols de bola parada, né? Não foram gols de contra-ataque exatamente, mas aconteceu bastante do Ceará, inclusive uma bola na trave no segundo tempo, né? Que poderia ter matado de vez para 3-1. Então, é o que eu estou percebendo. Essa postura, essa ideia de marcar lá na frente, não só de marcar alto, utilizando inclusive os dois volantes, como também, porque esses daqui voltam para fazer a linha de 5, né? O Gedeilson e Daniel Vansan, às vezes é até Fábio Lima que volta, a depender de quem está escalado.
fica uma linha de 5 na defesa, mas essa linha de 5 está esperando o contra-ataque, mas quando esses jogadores estão lá na frente, eles não estão recompondo, estão deixando o buraco, e o contra-ataque está deixando a defesa. Eu acho que o Gedeus também está com muita dificuldade de encaixar nessa marcação, ele até assumiu que errou em um dos gols, está com muita dificuldade de fechar ali o lado direito. Márcio Azevedo errou no contra o Vitória, né? Daniel Vansan ontem não fez uma boa partida, então o sistema defensivo do ABC não está atuando como atuava em outras partidas. E aí eu coloco essas duas questões. Primeiro, essa marcação alta está funcionando nesse momento de crise, de vitórias, nesse momento de desorganização, desorganização tática da equipe, né? Não seria melhor ficar mais na defesa, se garantir primeiro que não vai tomar gols para depois tentar fazer os seus gols? Então não seria uma estratégia mais adequada do que tentar partir para cima, tentando fazer o que ele fez nos últimos jogos, né, marcando lá em cima? E outro detalhe, Rafael Luiz não está jogando bem. Quando o Anjos está, a gente vê um ABC muito mais criativo, muito mais qualidade para jogar, inclusive por dentro. Mas quando ele não está, o ABC cria muito com os volantes. Então, em dois momentos, né, não só para marcar lá em cima, mas como quando o ABC tem a bola, os volantes também saem juntos para a criação, para a construção, né? Então, essa saída deles também precisa ser muito bem coordenada para que, quando o ABC perca a posse de bola, essa recomposição seja rápida. Então, essa recomposição não está sendo ágil, não está sendo feita da forma correta. Então, a defesa do ABC está ficando exposta nas partidas. Então, para mim, claro que tem a ver com desgaste físico e contusões, né? Que provoca oscilação de rendimento. Mas a forma que o ABC está atuando com os volantes, ajudando na marcação alta, e quando está com a bola, os volantes saindo os dois ao mesmo tempo para criação, para construção, isso também está provocando um desajuste defensivo na equipe. Talvez seja a hora de Marchiori repensar essas ideias, essas estratégias, porque fazer isso contra equipes de menor expressão e nível técnico é menos comprometedor do que fazer, e menos difícil do que fazer contra equipes de nível de Série B, como está acontecendo agora, e o ABC está acabando perdendo as partidas. Então, para mim, esse é um problema que precisa ser resolvido, né? Sem falar na questão das contratações, né? Os que chegaram não estrearam, além do Ramon Vini. O Anjos não consegue jogar, tem uma sequência de jogos. Rafael Luiz não está rendendo, Tony Anderson não entrou ainda. O ABC sofre muito com esse meia de articulação e a gente não consegue ver o ABC fazendo, construindo com qualidade ali na entrada da área. A gente vê um ABC tentando acionar os pontas e cruzar bolas na área para Felipe Garcia tentar fazer os gols. E quase sempre está dando errado. O jogo de ontem foi um exemplo que nada disso funcionou, tá? Então, para mim, essa estratégia de avançar os volantes, tanto para criação, construção ofensiva, quanto para marcar alto, tem sim prejudicado o sistema defensivo do ABC, provocando um desajuste defensivo e que jogadores individualmente cometam falhas. E a gente tem visto muitas falhas nos últimos jogos. Posso contar várias aqui. Contra o Grêmio teve no gol do Vila Sante, contra o Vitória teve Márcio Azevedo, estou citando algumas aqui aleatórias, né? Contra o Ceará teve do Léo Ceará e o próprio Matheus Anjos, que foi atrapalhado por Léo Ceará naquele escanteio. O próprio Afonso também errou. No jogo de ontem, muito claro, jogadores avançando por cima dos zagueiros do ABC com muita facilidade. Tem um dado aqui que eu não vou conseguir ver agora, mas a quantidade de finalizações do Ituano dentro da área foi algo assim impressionante. O ABC permitiu que o Ituano não só criasse as oportunidades, como também entrasse na área, pisasse na área e tivesse chances reais de ampliar muito esse placar. 3-0 foi lucro para o ABC, foi pouco, né? Fora a apatia do time, né? Tudo isso na conta para essa má fase do ABC. Agora, na torcida sempre para que as coisas melhorem, né? Na torcida para que
os jogadores que estão para entrar, o Lucas Tocantins, o Tony Anderson, Júnior Todinho, o próprio Matheus Anjos consiga voltar, Ramon Vini que também traz um pouco mais de qualidade para o meio campo, o próprio Wallace consiga ter uma sequência, né, para que o ABC possa ter peças importantes nessa tirada até o mês de julho, quando libera novamente para contratações, que o ABC consiga uma mínima recuperação nesse início de Série B, e a gente possa estar aqui novamente comentando virtudes e resultados positivos do time do ABC, tá? Então é isso, gente. Vou finalizar por aqui. Quero agradecer a você que ficou até o final. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho para receber as novidades. Me ajude a chegar aos 900 inscritos no canal. A live do Elefante vai acontecer novamente na semana que vem. Tem live também na sexta-feira, vai ter live segunda-feira, vai ter live terça-feira. Quase todos os dias eu farei lives, né? Para você acompanhar. Eu estarei sempre divulgando no meu Instagram, no Rafael Moraes 2, no Twitter, no Facebook e no Instagram, nas 3 mídias, né? Para que você possa acompanhar, assistir e interagir comigo. Afinal de contas, o meu slogan é: venha debater futebol potiguar comigo. Fique online aqui comigo. Fique online, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Gente, brigadão, até a próxima live do Elefante. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo.